Vamos continuar a estudar de forma temática a confissão de fé bíblica e, partindo do nome, a nossa base e a nossa fonte de estudo vai ser a Palavra de Deus. Na primeira meditação estudamos sobre as Escrituras, estudamos sobre a universalidade do pecado. O pecado universal, toda a criação foi afetada pelo pecado a partir de Gênesis 3, da queda do homem. E hoje vamos ver que, apesar do homem ser pecador, estar imerso em pecado, estar imerso na mais profunda podridão, mesmo assim Deus é bom e para sempre é a sua misericórdia e trouxe a salvação. Vamos também perceber o quão mimados nós somos em comparação com os crentes que viveram no Antigo Testamento. Vamos também perceber a importância da morte do Cordeiro, como as Escrituras constantemente apontam a salvação para a morte de Jesus Cristo, não a sua encarnação, não a sua ressurreição, mas constantemente os versículos ressaltam a morte de Jesus Cristo. Foi o meio pelo qual nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E vamos ficar claramente anclados de que os crentes no passado viviam por fé, com a esperança de que viria o Salvador, e nós no presente, ancorados na esperança que Jesus Cristo já veio, morreu e em breve voltará. Vamos ver versículos da Palavra de Deus nesta confissão de fé bíblica, onde vamos perceber a necessidade de um Salvador e que esse Salvador foi anunciado desde o início das Escrituras. Temos vários versículos, temos vários textos, separei alguns, mas a base e o sustento, e seria suficiente só este versículo existisse, encontra-se lá em Gênesis 3, Gênesis 3,15. O famoso versículo do proto-evangelho. O pecado entra no mundo através de Adão, Eva comeu, Adão comeu, o pecado entra no mundo e Deus, na sua misericórdia, deixa escrito em Gênesis 3, versículo 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se Deus tivesse deixado apenas escrito este texto, seria suficiente para nós vivermos a vida toda em piedade. Se nós tivéssemos vivido antes do Evangelho de Jesus Cristo e o único sustento para a nossa salvação fosse este versículo, seria suficiente. A Palavra de Deus é totalmente inspirada e todos os versículos, por mais pequenos, por mais grandes, tenham sido escritos há 5.000 anos, há 3.000 anos, há 5 dias, independentemente da sua validade, a palavra tem o mesmo impacto, o mesmo valor, o mesmo peso e o mesmo efeito no ser humano. Há pessoas que são salvas ao ler uma genealogia. Há pessoas que são salvas a ler Gênesis 3,15. Há pessoas que são salvas a ler João 3,16. Há pessoas que são salvas a ler um Salmo. Há pessoas que são salvas a ler Apocalipse. Porque a palavra é viva, é eficaz. E se só existisse no Antigo Testamento este texto em relação à salvação, seria suficiente para que o ser humano fosse salvo. Porque aqui encontramos o proto-evangelho. A primeira promessa é que Jesus Cristo viria a esta terra, iria esmagar a cabeça da serpente, iria esmagar a Satanás, iria esmagar o último inimigo, que é a morte. Existe um homem bastante piedoso na Bíblia chamado Jó. Vamos ao livro de Jó, onde podemos encontrar a promessa da salvação. Jó foi um homem sofrido. O livro de Jó é dos primeiros livros registados na Palavra de Deus e podemos ver neste livro de Jó, no capítulo 19, no versículo 25, essa promessa que viria um Salvador, essa promessa que a salvação viria de Deus, essa promessa que, independentemente da circunstância que nos encontramos, a circunstância de Jó é bastante particular e peculiar, a promessa é ressaltada de que há salvação em Deus. Jó 19, versículo 25.
Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Estamos no início dos primeiros escritos na Palavra de Deus, depois do Pentateuco, Jó e dos livros mais antigos, e Jó tinha claro a sua salvação, a sua esperança e a sua fé. Porque eu sei, diz Jó, que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Um dia virá. Da mesma forma nós podemos dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia voltará sobre a terra. Que estas palavras, que estes versículos se cravem na nossa alma. Vamos ler versículos muito bonitos hoje. Oséias 13, versículo 4. Vamos por ordem, para não estar a voltar atrás nos livros. Eu separei os livros por ordem. Oséias 13, versículo 4. Diz assim: Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvação senão eu. Lindo este versículo. Podemos aplicar à nossa vida. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, que tirou do pecado, que tirou dos teus costumes, que tirou da tua maneira de vã de viver, tirou das vãs tradições herdadas pelos pais, tirou das vãs tradições herdadas pela religião. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim. Não conhecerás outro soberano, outro Criador, aquele que criou os céus, a terra, os mares e tudo o que neles existe, porque não há salvação senão eu. É muito interessante como o texto o põe. Não diz, porque não há salvação senão em mim, naquilo que eu digo. Não há salvação senão eu. A salvação faz parte da pessoa de Deus, do Criador. Ele é a própria salvação e se Ele é a salvação, nunca vai falhar. Se Ele é a própria salvação, a salvação é rocha, a salvação é segura e a salvação é digna de ser confiada. Zacarias 9, versículo 9. Encontramos a profecia de que em Deus há salvação, que Ele é o Salvador. Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho cria de jumento. Brutal. Agora imaginem, este texto aqui está escrito 400 anos antes do silêncio. Ou seja, este texto foi escrito antes dos 400 anos de silêncio. Jesus Cristo, aos 33 anos de idade, morreu naquela cruz. A profecia, 5 séculos depois, iria se cumprir. Mas imagina os leitores de Zacarias. A profecia, ou os ouvintes de Zacarias, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho cria de jumento. E eles pensavam, quando? Passou mais um dia, mais um sofrimento, mais uma angústia, nunca mais acontecerá. Isto é mentira, isto não é verdade. É que ele não volta, é que o rei não aparece no jumento, é que ele nunca mais cumpre a profecia. E a maior parte não, todos aqueles ouvintes que em direto ouviram esta profecia de Zacarias, morreram sem ver a promessa. Mas os salvos, aqueles que realmente confiam na palavra de Deus, apesar de não terem visto fisicamente a promessa, morreram com a esperança que ela se iria cumprir. Morreram com a sua fé nas palavras do Salvador. E acontece o mesmo connosco. Deus prometeu que iria voltar na nuvem. E nós ansiamos que Ele volte nos tempos de hoje. E muitas vezes juntamos a profecia. E muitos agora juntam a profecia. Agora Israel, agora o Hamas, agora os Estados Unidos, agora o Irão, agora a Rússia. O que é que isso a nós nos interessa? Interessa-nos porque significa que o fim dos tempos se vai consumar, significa que o pecado vai terminar e significa que nós vamos cultuar a Deus sem pecado.
e não vai haver mais dor, e vai separar os céus do mal e a terra do mal, e vai criar e vai enviar para o inferno aqueles que seguiram o Belial, e vão estar com Deus aqueles que confiaram na promessa. É ótimo ver tudo consumado, mas se Deus nos levar e ainda não voltar, altera a promessa e a sua salvação? De maneira nenhuma. Porque Deus disse lá em Gênesis 3,15 que iria enviar o Salvador. Vemos Jó esperançado no seu Salvador. Vemos Oséias recordar que há salvação em Deus. Agora vemos em Zacarias a profecia que 5 séculos depois literalmente se cumpriu. Releia o texto. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumento. Então Zacarias pede alegria, pede gozo, pede exultação aos habitantes de Sião, aos habitantes de Jerusalém. E eles não viram a profecia a cumprir. Então, se nós sabemos que essa profecia foi cumprida, está escrita literalmente, pessoas presenciaram o cumprimento da profecia, como nós vamos exultar e alegrar-nos? Deus livre da miserável condição que ainda está em nós, que é o pecado, que tantas vezes nos abate, e tira a esperança destas profecias tão claras e tão bem cumpridas. Entramos no Novo Testamento e vamos a Lucas 9, versículo 9. A quantidade de versículos não deixa dúvidas quanto à salvação que há em Deus, mas, repito, se houvesse um versículo, seria suficiente, porque um versículo da Bíblia é suficiente para nos sustentar, para nos dar a confiança de que Ele é Deus e para sempre é sua misericórdia. Diz assim a palavra de Deus: é que hoje nos nasceu na cidade de David o Salvador, que é Cristo o Senhor. Repito, é que hoje nos nasceu na cidade de David o Salvador, que é Cristo o Senhor. Romanos 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui a dúvida não é na salvação que existe em Deus, e que a dúvida é quem realmente é salvo. Porque uma vez que se é salvo seguramente, porque nele está a salvação, nele está essa promessa, e aqueles que são dele nunca serão arrebatados da sua mão. Repito o texto, 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Gálatas 2, versículo 20. Aqueles que realmente são nascidos de novo, aí está a segurança da salvação. Não naquilo que nós fizemos para alcançá-lo, mas naquilo que Ele fez, as promessas que Ele fez, na morte que Ele se entregou. E agora vemos este versículo brutal em Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, repito, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Repito, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver não fomos nós que o adotamos, foi Ele que usurpou o lugar que nos pertencia, o lugar que era de Satanás, e agora Ele com autoridade vive e diz: e se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A obra redentora é totalmente de Deus. Efésios 1, versículo 7. Lemos o 6 para contextualizar. Para o louvor da glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 5,
22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Agora aqui no 23, a base, a justificação, a salvação cá em Cristo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Cristo é o Salvador. Cristo é quem salva e nele temos a salvação. Continuamos a nossa confissão de fé bíblica baseada na salvação cá em Deus, em Filipenses 2, versículo 6 ao 8. Filipenses 2, do versículo 6 ao 8. Diz assim: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Leia também o 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. A morte de Jesus Cristo é a base da nossa salvação. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, em Jesus Cristo temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. É nele. Hebreus 7, versículo 25. Lemos o 24 para contextualizar. Este texto é muito bonito. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ou seja, não muda. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Lindo. Releio o 25 e o 26. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo, sempre a interceder por nós. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, ou seja, separado, inculpável, sem culpa, sem mancha, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Glória a Deus pelo nosso Salvador. 9:15, Hebreus 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador na nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Temos aqui a redenção em Cristo Jesus para aqueles que foram chamados. Sabemos que o chamamento é vivo e eficaz quando é feito por Deus. Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Repito, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca do gozo, da alegria, do bem-estar, dos prazeres, de tudo aquilo que tinha direito por tudo foi feito por ele, diz, em troca da alegria que lhe estava proposta. Ou seja, não era uma alegria que não existia compromisso. Estava aí proposta essa alegria. Estava declarada, estava feita, estava proposta. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, que estava assentado e está sentado à direita do trono de Deus. Esta palavra aqui, ignomínia, tem um significado no original que nos aclara mais o contexto. A palavra significa o embaraço de alguém que está envergonhado por alguma coisa. Sentimento de vergonha. Vergonha, desonra, algo
de que se sente vergonha. Então agora colocando a palavra vergonha aqui, vejam o contexto. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Diz a palavra de Deus: aqueles que se envergonharem de mim, Deus também se vai envergonhar deles. Que se envergonharem do nome do Senhor, vão ser envergonhados ante o Pai. Nós muitas vezes, pela vergonha da nossa humilhação, pela vergonha de ser apontado o dedo, pela vergonha de sermos taxados, de sermos apontados como loucos, radicais, sectários, antiquados, homofóbicos, etc., etc., com a vergonha dessas calúnias e mentiras que muitas vezes nos apontam, calamos, para ficarmos bem vistos. Vimos aqui Jesus Cristo, que havia uma alegria proposta. Diz lá em João que tudo foi feito por Ele e para Ele. Este mundo estava feito para seu deleite e para seu desfrute. Essa alegria e esse gozo o arrinconou, suportou a cruz, passando a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Então só aqueles que passam esta vergonha de carregar a sua própria cruz, só aqueles que passam esta vergonha de ser humilhados pelo nome de Deus, vão poder sentar-se com Deus nos céus e nos lugares celestiais. Deus nos ajude a saber viver perante a cruz. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabemos que não foi mediante coisa corruptível, com prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Repito, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, com prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém. A palavra de Deus. 1 de João 2:2. E Ele quem? Jesus Cristo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Temos aqui que Jesus Cristo é propiciação. É por Ele e é através dele pelo qual somos declarados justos ante Deus. Cristo, o nosso Salvador, Cristo, o nosso Redentor, Cristo, pelo qual há salvação. E uma vez que somos salvos, e uma vez que somos abraçados por esta promessa, e uma vez que nos dizemos abraçados por este pacto, a salvação demanda de todos aqueles que são salvos uma resposta. Apesar da salvação não depender de nós, apesar da salvação estar totalmente baseada naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus cumpriu, naquilo que Deus fez, aqueles que são salvos têm que responder. Aqueles que são salvos têm que agir. E vamos ver alguns textos que falam claramente disso em relação à salvação. Começamos por Salmo 25, versículo 5. Pode confundir um pouco a leitura destes textos, e os menos conhecedores da palavra podem cair na tentação da salvação através das obras. Mas no final, depois de ler estes versículos, vamos colocar a cereja no topo do bolo e, uma vez mais, a salvação no seu devido lugar. Salmo 25, versículo 5, diz assim: Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Repito, guia-me na tua verdade e ensina-me. Há aqui um clamor, há aqui um pedido. Guia-me. De acordo com o quê? Na tua verdade e ensina-me, trabalha em mim. Quantas vezes nós não clamamos isso? Senhor, guia-me na verdade. Senhor, ensina-me. Senhor, estou farto. Qual é que é a base de tudo isto? Pois tu és o Deus da minha salvação. Tu me salvaste, tu prometeste. Senhor, tu entregaste o teu Filho.
Porque é que eu não consigo encontrar este gozo, esta paz? A resposta está aqui. O salmista diz, em quem eu espero todo o dia. Então, muitas vezes, há tribulação, há angústia, há medos, há incertezas, há depressões, há falta de visão da salvação, porque não estamos a esperar nele todo o dia. Então, a salvação traz uma resposta humana. Esperar em Deus. Estade quietos e vede que eu sou Deus. E quantas vezes o nosso obrar tira a grandeza da salvação. Quantas vezes o nosso proceder rouba a grandeza da salvação de Deus. Salmo 42, versículo 11. Diz assim, um texto muito conhecido, tivemos que memorizar uns meses atrás, fica registado no versículo 11. Porque estás abatida, ó minha alma, porque perturbas a mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus. A promessa de Zacarias foi preciso 5 séculos para que ela se cumprisse. Já passaram 2000 anos desde a promessa de que Ele voltaria. Mas nós continuamos a esperar em Deus, até que Ele nos leve ou até que Ele volte. E a nossa angústia, a nossa incerteza na salvação, na maior parte das vezes, ou 100% das vezes, é porque não estamos a esperar em Deus e estamos a esperar naquilo que nós fazemos. Hebreus 5, versículo 8 e 9. Agora que as coisas começam a pôr-se mais sérias. Hebreus 5, versículo 8 e 9 diz assim: embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora, sendo filho, sofreu a obediência pelas coisas que sofreu. Quantas vezes nós nos queixamos dos sofrimentos, nós nos queixamos do trato de Deus, nós nos queixamos da disciplina, da dor, da angústia, da incerteza. A salvação não nos trouxe resposta às nossas dúvidas. A salvação tirou-nos dúvidas. Ele é o Salvador. Embora sendo filho, quem? Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Estamos aqui a falar do Criador, do Rei de Reis. Versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então vemos aqui o trato do pai para com o filho. Vemos aqui a sujeição. Vemos aqui o aperfeiçoamento. Vemos aqui ele a ser o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, apesar da salvação vir da parte de Deus, aqueles que são salvos obedecem a Deus. São escravos da palavra de Deus. São escravos da sua vontade. Estou cansado, assustado, dá-me medo. Essas frases constantemente ouvimos. Vamos centrar-nos no principal e tirar o secundário. Para Deus tudo é importante. Quando digo a um judeu, quando Deus lhe obrigava a não juntar o linho com a lã. Imagina um judeu dizer para Deus, é que isso não é tão importante, isso é secundário. Cumpriam. E pessoas foram para o inferno por não cumprir isso. E sabemos daqueles que vão para o inferno, são aqueles que não confiaram na promessa de Jesus, e aqueles que vão para o céu são aqueles que confiaram na promessa de Jesus, mas aqueles que confiam nas promessas obedecem. E na palavra não é que isto é importante, isto é secundário. É que isto é principal, isto é secundário. Não, para Deus tudo é importante. Para Deus tudo é principal. Senão não deixava escrito. Aqui o ponto é, há coisas que são difíceis de entender e há coisas que são mais claras. Aí é outra coisa. Porque nós, na nossa natureza caída, no nosso processo de santificação progressivo, há coisas que vamos aprendendo. Como as crianças vão crescendo e vão aprendendo. Então há coisas que não são tão claras e não devemos separar-nos, lutar, separar por coisas que ainda não temos tão claras. Mas as que são claras é para obedecer. E Deus diz, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vai muito de acordo com o texto que lemos no último estudo, em 2 de Pedro, no capítulo 2, quando dizia que Deus
vai salvar os submissos, aqueles que se vão submeter a Ele. E aquele que realmente é salvo é submisso e obedece à palavra de Deus, porque sabe que aquilo que Deus mandou aproveitou-se para nós. Tito 2, versículo 11 e 12. Lindo este texto. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Manifestou-se salvadora. A quem? A todos os homens. A todos aqueles que são salvos. Versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedades e a paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Repito, o 12 e o 13. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então demanda de nós a salvação, uma vida piedosa, uma vida de rejeição às paixões mundanas, uma vida de rejeição ao paganismo, à idolatria, ao nosso eu, ao pecado. Aquele que é salvo tem que fazer um reset e estar de acordo com Jesus Cristo, não de acordo com a religião ou com o mundo. Deus nos ajude. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim: Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então temos aqui o Salvador, temos aqui o reino eterno, mas Deus está a demandar de nós algo. Repito, 10 e 11. Portanto, por isso, irmãos, procurai com diligência. Procurar. Quando nós perdemos alguma coisa importante, vamos procurar. Quando não temos a certeza onde está, procuramos, esquadrinhamos, vamos atrás. Então, se nós não temos a certeza se fomos salvos, se não temos a certeza, procuremos por essa salvação. Como? Com diligência cada vez maior. Não é uma diligência no passado. Quantas vezes ouvimos, quando eu nasci de novo fazia vigílias, quando eu nasci de novo no início evangelizava, falava a toda a gente, não tinha vergonha. O texto está a dizer que é com diligência cada vez maior, que vai em aumento. Temos que olhar para o nosso passado e ver-nos ridículos na procura do Senhor. Confirmar a vossa vocação e eleição. Ou seja, há uma vocação para nós e há uma eleição. Devemos diligentemente procurar confirmar essa vocação e essa eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, então estamos aqui a ver que Deus põe na balança a forma com que nós vamos procurar a nossa salvação e eleição vai servir com que nós não tropeçaremos. Brutal. Ai que eu caio em pecado. Ai que eu tropeço. Ai que eu estou angustiado. Ai que isto não muda. Procuremos a nossa eleição. E a forma com que nós diligentemente vamos procurar, isso vai contribuir para a nossa menor queda. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de Deus. Ou seja, desta forma, não vamos ter uma entrada por uma porta pequenina, difícil de encontrar, estreita, passar com o ombro, depois com o braço, vamos entrar amplamente. Vamos entrar pela porta grande. Sei que a entrada no início é estreita, Jesus Cristo, mas a nossa entrada no reino vai ser em grande. Amplamente suprida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vejam bem. Vejamos bem, estes 2 versículos estão carregados de vitamina C para nos sustentarmos nesta terra. Lindos.
Deus me ajuda a memorizá-los e cravá-los na minha alma. Filipenses 2, versículo 12. Um texto poderosíssimo na palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Que o apóstolo Paulo está-se a pôr como exemplo. Está a dizer, pois assim, amados meus, como sempre obedeceste, quando? Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então a nossa tendência é, ai, se eu caminhasse com Jesus Cristo e lhe obedecer tanto. Vemos aqui de que estes filipenses obedeciam mais a Paulo na sua ausência do que na sua presença. Nós, agora que estamos ausentes da presença física de Jesus Cristo, agora sim devemos obedecer, porque a nossa obediência representa em quem nós temos a esperança e vai servir de testemunho para não fazer tropeçar aqueles pequeninos. Vai servir de testemunho para dizerem assim, mas como é que este vive por fé? E a vida dele acontece isto, acontece o outro. E o mundo está assim, e ele mantém-se firme na esperança que Jesus vai voltar. E esta esperança viva, Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui a palavra que encontramos é katergazomai. Katergazomai. Esta palavra aqui está a colocar a pressão no homem. A palavra katergazomai significa realizar, executar, conquistar, resolver e fazer aquilo do qual alguma coisa resulta. De coisas produzir, resultar, moldar, tornar alguém próprio para algo sem consumo. Destaca aqui esta frase, fazer aquilo do qual alguma coisa resulta. Então aqui no texto o apóstolo Paulo está a dizer o quê? A minha ausência desenvolvei a salvação com temor e tremor. Jesus Cristo deu-vos por graça a salvação. Agora vocês fazer disso alguma coisa que resulta. Não só sermos salvos e ficarmos parados, mas sermos co-participantes dessa salvação milagrosa, misericordiosa que Deus nos deu. Então não é simplesmente ficar parados à sombra da bananeira, mas é desenvolver essa salvação. E ao desenvolver esta salvação, vamos entrar amplamente no reino dos céus e as batalhas nesta terra vão ficar pequenininhas. Então não quero colocar a força na salvação no homem, porque foi claro nos primeiros versículos de que a salvação vem de Deus. A salvação foi prometida em Gênesis. A salvação foi relembrada ao longo das cartas bíblicas e a salvação está totalmente sustentada na morte de Jesus Cristo, que nos redimiu naquela cruz e na sua vida perfeita. Mas houve uns textos que mudaram a minha vida, a minha perspectiva em relação à salvação. E quando os li, comecei a descansar, não naquilo que eu fazia, mas em quem é Deus. Vamos ler aqui 3 textos, são bastante poderosos, principalmente o último, gosto muito dele, e descanso e agarro-me a eles. Vamos ao Salmo 79:9. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do Teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do Teu nome. Então, vemos aqui a salvação baseada não naquilo que nós fazemos, mas o salmista invoca o amor de Deus a si mesmo. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do Teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do Teu nome. 1 João 4:10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus como base na salvação. Isaías 48, versículo 8.
Isaías 48, do versículo 8 ao 12, diz assim: Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me contenderei para contigo, para que não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resulta prata. Proveito na fornalha da aflição. Versículo 11. Por amor de mim é que faço isto. Por como seria profano o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Repito os versículos. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que não te venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disto não resultou prata. Proveito na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto. Por como seria profanado o meu nome, a minha glória não dou a outra. Amém, a palavra de Deus.